Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, especial como da semana passada, programa veiculado neste sábado. O assunto continua sendo as medidas de contenção que o município tem adotado para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. E este programa vai falar sobre essas medidas no campo econômico. Por isso, conversamos com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez. Secretário, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, é uma honra participar do programa e esclarecer, levar até o nosso contribuinte, o cidadão londrinense, todas as ações que o município está adotando num momento tão complicado, né? Tá certo, secretário. Essa semana a prefeitura anunciou medidas aí de contenção, medidas fiscais, medidas também de extensão, né, prorrogação do pagamento, por exemplo, do IPTU. Enfim, eu queria que o secretário explicasse. São 4 eixos centrais, né, que foram anunciados, né, secretário? Começando então pelo primeiro que vocês consideram mais importante, por favor. Bom, veja, nós estamos passando um momento muito difícil a nível mundial. E não é diferente, não será diferente com Londrina. Então nós estamos trabalhando para tentar reverter. Nós projetamos, Diego, um déficit para esse ano da ordem de 100 milhões de reais. A economia vai se retrair, nós vamos ter uma queda significativa de arrecadação em tributos ligados diretamente ao setor produtivo, como por exemplo o ICM, o ISS, o FPM, né? São os 3 tributos mais ligados ao setor produtivo. Olha que dado interessante. Essa semana agora, o governo do estado soltou um boletim econômico que ele aponta uma queda na arrecadação do ICM, que vai, num cenário mais positivo, seria 1 bilhão e 200 milhões, e num cenário mais conservador, nós teríamos 3 bilhões e meio de reais de queda no ICM. Então o ICM, 75% da receita do ICM fica no estado e 25% são destinados a 399 municípios. Para se ter uma ideia, se esse cenário se confirmar, o pior cenário de 3 bilhões e meio, Londrina vai deixar de arrecadar de ICM aproximadamente 24 milhões de reais. Eu estou falando em relação apenas a um tributo. Uhum. Então assim, nessa linha, nós apresentamos um pacote de medidas com o intuito de poder, já no início, né, já no mês de março, do mês de abril agora, já colocarmos em prática essas medidas. Para quê? Para que nós não tenhamos, no final do ano, um desequilíbrio fiscal, que nós não tenhamos aí, né, o não cumprimento de ações nas áreas essenciais, saúde, assistência, educação. Então, por prudência, por responsabilidade, nós apresentamos ao prefeito Marcelo Bellinati um rol, né, de ações que serão implementadas desde já, para que a gente possa reverter esse quadro. E nós estamos monitorando todos os meses. Havendo necessidade, nós vamos anunciar outras medidas mais rigorosas ainda. Então esse pacote, ele representa, se nós formos bem sucedidos em relação aos pacotes, nós estamos falando de 81 milhões de reais de corte, né, no nosso orçamento. A prefeitura vai promover no serviço da prefeitura, né? Perfeito. Veja, nós estamos propondo, por exemplo, um contingenciamento de 80% de investimento, 15% de custeio. Essa ação vai representar quase 40 milhões de reais. Nós estamos propondo corte de horas extras, com exceção da saúde, da assistência social e da fiscalização. Nós estamos propondo o corte de alguns benefícios, como por exemplo, a jornada estendida. Nós temos grupo de servidores que recebem uma gratificação, nós iremos cortar essa gratificação. Nós temos, por exemplo, um projeto que encaminhamos ao Legislativo, suspendendo o repasse ao Fundo de Saúde, ao plano de saúde dos servidores do município. Esse projeto vai representar quase 18 milhões de reais que nós iremos reverter, nós iremos tirar do plano de saúde da Capismel e iremos encaminhar ao Fundo Municipal de Saúde para atender toda a comunidade, especialmente ações direcionadas ao enfrentamento do coronavírus. Então essa ação já está na Câmara, né? Nós temos, por exemplo, corte de viagens, nós temos aí outras medidas de caráter administrativo, né? Nós temos a possibilidade de utilização de recursos vinculados, nós temos várias fontes de recursos. Nós estamos pedindo para que os secretários nos apontem um plano de ações para poder demonstrar a utilização desses recursos. Daí nós conseguimos
preservar os chamados recursos livres. Então, nós temos um conjunto de ações cujo objetivo é nós honrarmos o salário, nós aplicarmos os recursos na saúde, na educação, na assistência, né? E termos o equilíbrio fiscal, que é o que a lei preconiza. Então, nós estamos trabalhando firmemente para que nós tenhamos sucesso nessa empreitada. E se por acaso alguma dessa ação fracassar, nós temos que propor outras ações, né? Ou de repente o cenário mudar, né? Vamos imaginar que nós estejamos errados, e tomara que nós estejamos errados mesmo, né? Daí a gente tem que rever o nosso plano de ações. Mas nesse momento nós iremos trabalhar firmemente para buscar o equilíbrio. Agora, em relação a essas medidas de contenção, secretário, a gente sabe que tem algumas das obras realizadas aqui no município que tem a contrapartida no município ou até mesmo totalmente investidas pelo município. Isso vai afetar de alguma forma o cronograma de algumas das obras sendo realizadas na cidade? Perfeito, Diego. Nós pensamos muito nisso. Então, nessa linha, nós estamos contingenciando 80% de investimento. Os 20% que nós vamos executar se referem às contrapartidas das obras que estão em andamento. Então, nós tivemos também aí, né, o cuidado para não interromper obras na cidade, como, por exemplo, viaduto, né, recape asfáltico, duplicações, reforma do PAI, maternidade. Então, nós tivemos todo esse cuidado. A ideia é segurar investimentos novos, né, cortar custeio. Nós estamos propondo um corte de 15% de custeio. Então, custeios são contratos como, por exemplo, limpeza, contrato de manutenção da frota, água, luz, telefone, horas extras. Então, nós temos um planejamento de corte de 15% em custeio. E outras ações, né, que a gente está propondo. Então, a ideia, se todas as ações forem bem-sucedidas, nós teremos aí no final desse exercício, deste ano, um resultado de 81 milhões de reais. Veja, nós estamos projetando 100 e temos 81. Daí, pode me perguntar, mas essa diferença? Nós estamos contando com a iniciativa da Câmara na devolução de recursos, né? A Câmara tem aí, então, a pretensão de propor um auxílio financeiro ao município da ordem de 20 milhões de reais, né? Mas, além dessas medidas, é o que eu digo, nós estamos monitorando dia a dia as receitas e despesas do município. Se tiver que propor outras ações mais rigorosas, nós vamos ter que propor. Porque o momento, Diego, veja, eu sou um servidor há 25 anos, nós estamos passando por um momento sem precedente para Londrina, tanto no campo da saúde, como no campo econômico. Né? Pelas consequências disso, né, da pandemia. Secretário, bom, então a questão do ajuste fiscal da Prefeitura é uma das medidas anunciadas. Uma outra medida que interessa diretamente a todo o contribuinte é a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU. Perfeito. Nós diante de todo esse cenário, nós fizemos um decreto, o prefeito editou um decreto, que nós temos aí, então, a possibilidade de prorrogar o vencimento dos tributos municipais. Mas aí lembrar que é de 2020. Porque nós estamos pegando 2020 porque nós não temos autonomia de propor um desconto na multa, nos juros, ou uma moratória. Aí nós teríamos que encaminhar um projeto de lei à Câmara. Então o que nós fizemos neste momento? Fizemos um decreto, então todo contribuinte que tem débitos com o município, aí eu vou exemplificar, IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de verificação, taxa de vigilância sanitária, que começaram a vencer no dia 30 de março, o contribuinte terá até o dia 29 de maio para executar, para fazer o pagamento, né, sem a incidência da multa e sem a incidência dos juros. Então, mas por que este período? Por que nós tratamos desse período? Porque é um período relacionado ao isolamento social, a restrições em relação ao pagamento, né, aglomeração de pessoas. Então, nós abrimos esse prazo para que o contribuinte, então, tenha uma folga, né, e possa realizar o pagamento até o dia 29 de maio. Mas aí eu faço um apelo, Diego, ao contribuinte. O contribuinte que puder fazer o pagamento, que eu faça, né? Porque nós estamos passando um momento muito difícil na prefeitura. Então é importante que, se ele tiver condições financeiras, se ele puder fazer o pagamento, que ele faça já, né? Para que não. E tem um detalhe, né? Se ele deixar para pagar em maio, a gente tem que alertar aqui, né? Em maio ele vai ter depois as parcelas que ele deixou de pagar mais do mês. Então, talvez não seria também tão viável para ele, né? É um prazo que nós entendemos por conta do momento, mas nós pedimos ao contribuinte que, se possível, faça o pagamento do IPTU, né, nós estamos prorrogando também o ISS fixo. Nós temos hoje, Diego, 160 categorias profissionais que tiveram agora no dia 10, vão ter no dia 10 de abril o vencimento do seu ISS fixo. Nós estamos deixando para o final do mês de maio.
Então nós temos aí quase 50 mil pessoas que poderão, né, ter o seu vencimento postergado. É uma medida paliativa, né, nós estamos avaliando todos os dias, havendo necessidade, nós estamos pensando, de repente, se for o caso, apresentar um projeto de lei à Câmara, mas num outro momento, né, se essa crise perdurar, se o fechamento perdurar, daí nós temos que pensar numa outra estratégia. Mas nesse momento é uma medida paliativa de prorrogação de prazo de tributos 2020, que começaram a vencer no dia 30 de março. Certo. Qual é o impacto disso que vocês estão prevendo, secretário? A gente sabe que a Prefeitura depende muito da arrecadação do IPTU. Quanto que já foi arrecadado nesse período agora, em 3 meses? Veja, Diego, até um dado interessante, e até aqui, né, fazer um agradecimento ao londrinense, né? Porque nós tivemos um desempenho muito positivo em relação ao IPTU. Só para se ter uma ideia, nós já negociamos do IPTU 75% do valor lançado. Nós lançamos 385 milhões lá em janeiro, entre IPTU e coleta de lixo. E desse total, 75% já fez o pagamento à vista ou os boletos estão parcelados até o final do exercício. Nós já arrecadamos à vista 192 milhões de reais e temos mais 95 milhões, mais ou menos, né, para cair até o final do exercício. Então foi um desempenho muito positivo que nós, apesar da crise, né, estamos fazendo um apelo ao contribuinte que honre, né, suas parcelas, aquele que tem débito, que possa então atualizar esse débito e fazer o pagamento durante o ano. Por quê? Porque o IPTU ele fica na cidade, ele é revertido em políticas públicas, na área de saúde, educação, assistência, é um tributo que fica 100% no município, mas voltando assim, né, o nosso resultado em relação ao IPTU tem sido muito positivo este ano. Né? Mas vocês já estão prevendo uma queda nessa arrecadação, porque ainda assim, ainda que haja essa prorrogação do prazo, pela situação, pelos efeitos na economia dessa pandemia, né, secretário, é natural que se já trabalhe com uma previsão de uma arrecadação menor. Né? Sim, nós estamos projetando uma queda na arrecadação desse período para frente em relação ao IPTU. O ITBI vai ter uma queda, nós vamos sofrer uma queda no ITBI. O ISS nosso, o setor de serviço está parado, né? Então nós teremos uma queda significativa do ISS. O IPTU daqui para frente possivelmente terá uma queda, mas o resultado até o momento foi um resultado positivo. Agora, concordo, né? Até o final do ano nós vamos amargar uma queda na arrecadação e é isso que a gente está tentando, né, minimizar o impacto dessa crise nas finanças do município. Bom, uma outra medida anunciada foi a linha de crédito, né, para micros e pequenos empreendedores, também os trabalhadores autônomos, né? Perfeito. Nós, na verdade, trata-se de um projeto inédito no município. Nós remetemos um projeto de lei à Câmara criando a possibilidade de aporte a um fundo garantidor. Então, em princípio, pensou-se, o município irá colocar R$1 milhão nesse fundo, tem aí uma intenção da Câmara também de realocar R$1 milhão dessa devolução também para esse fundo garantidor, e esses R$2 milhões no fundo garantidor, Diego, ele acaba virando R$20 milhões na economia, que são destinados a linhas de crédito para atender o pequeno, né, empreendedor, o microempreendedor, aquele profissional autônomo, no momento de dificuldade. Né? E interessante que hoje, nós teríamos então, aprovando o projeto, nós teríamos que fazer um convênio com a Garante Norte. E daí a Garante Norte, né, as instituições iriam apresentar as suas linhas de crédito. Mas assim, como é que funciona na prática? Né? O pequeno empreendedor ele teria um crédito de até R$60 mil. E a juros, na data de hoje, de 0,56%. Então é um juros bem atrativo. Então o município ele tem também essa preocupação de tentar buscar uma solução, ainda que uma solução talvez tímida, né, mas que dê condições para o micro e pequeno empreendedor. Veja, nós temos que ter ações articuladas, Estado e União. Sim. Também, né? Porque o município, as ações do município são ações muito limitadas. Nós esperamos que tenhamos aí, né, espero que a gente tenha um retorno por parte do governo federal, né, um retorno por parte do Estado, dos nossos deputados, né, na discussão em relação a aportar recursos à prefeitura neste momento, mas aquilo que é possível dentro da realidade do município, nós estamos, né, dispostos a fazer. E o Fundo Garantidor, na verdade, é uma iniciativa do Poder Executivo em conjunto com a CIL, né, que tem a ideia, então, de fomentar e dar um suporte financeiro aos micro, pequeno, né, empresários. E também os autônomos. Agora, é importante também, né, secretário, que esse socorro aconteça de forma rápida, né?
Como é que vai funcionar agora na prática, né? A Câmara vai votar o projeto, esse projeto autoriza o município a firmar um ajuste, um convênio com a Garante Norte, né? E nós vamos ter que trabalhar neste convênio agora, ou nesse convênio, nesse termo de parceria com a Garante Norte. Na sequência, após assinado esse convênio, daí as instituições financeiras terão aí a possibilidade de ofertar, né, linhas de crédito a esse grupo de profissionais, né? Então aí nós temos, por exemplo, os pequenos profissionais, pintor, né? Motorista, taxista, autônomos, né? Aquelas micro e pequenas empresas. Então, nessa linha que nós estamos pensando em atuar, né? Atendendo o pequeno empreendedor. E aí eles teriam que buscar esse benefício, né? Esse auxílio, diretamente nas cooperativas de crédito. Na verdade, o Fundo Garantidor, ele dá o aval, né? Para que você possa oferecer a linha de crédito, né? Então, assim, esses 2 milhões de reais, eles acabam virando 20 milhões na economia. Né, e créditos de até 60 mil. Então, a hora que nós assinarmos o convênio, daí as instituições terão a possibilidade de ofertar e de colocar a um custo muito baixo, por conta desse recurso que a Prefeitura está deixando à disposição para atender, né, numa eventual inadimplência. Quando esse fundo é acionado, se houver uma inadimplência. Mas essa garantia é importante para que haja esse efeito multiplicador na economia, né? Então é importante que tenha a participação do município. Tá certo. E uma outra medida também anunciada, já no campo da assistência social, ampliando o valor dos benefícios concedidos a famílias que estão na linha da pobreza, né? De quase situação de miséria praticamente. Perfeito. Nós estamos tendo um olhar em relação a duas áreas, Diego. A área de assistência social e saúde. Então, como eu coloquei no início, nós vamos fazer um corte, estamos propondo um corte de 81 milhões de reais no nosso orçamento para adequá-lo à queda na arrecadação. E, ao mesmo tempo, direcionar recursos às duas áreas que são imprescindíveis, no caso da assistência e da educação. Esta medida de auxílio, de aumentar o auxílio, os recursos sairão destas medidas. Então, a ideia é direcionar recurso à saúde e assistência. E outras medidas nós poderíamos adotar, por exemplo, aquisição de cestas básicas, já tem processo em andamento. Então, o nosso olhar agora é um olhar em relação à assistência social e à Secretaria de Saúde no que tange ao combate à epidemia e também às consequências de natureza econômica, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, a nossa ideia é ter um olhar em relação à assistência social. E são valores que serão aí também, as pessoas, essas famílias, né, vão ter um acesso mais imediato, porque também é uma situação de emergência, né, secretário? Veja, o que nós estamos trabalhando aqui é para dar vazão aos projetos de forma ágil. Nós vivemos um momento agora sem precedente. Então nós temos que ter agilidade. E nós estamos, inclusive, trabalhando com a hipótese de levar até o prefeito e analisar a viabilidade, se for o caso, decretar calamidade, para que a gente possa ter mais agilidade nas aquisições, ter mais flexibilidade e aí, né, termos um retorno mais rápido ao cidadão. As políticas públicas serem executadas de forma mais rápida. Então nós estamos também pensando nessa hipótese, vamos analisar o momento, né, de estarmos então vendo a viabilidade de um decreto de calamidade que possa, né, contribuir e dar agilidade aos processos. Secretário, o decreto que o prefeito emitiu, né, vale até agora este domingo, na verdade até já 6 de abril, né? Termina neste domingo com a possibilidade de prorrogação mediante uma análise do cenário. E na entrevista que o prefeito nos concedeu na última semana, ele falou disso, né, que há essa possibilidade porque ele, conversando com as autoridades de saúde, entende que a epidemia possa ter seu pior momento agora nesses próximos meses. O senhor, como secretário da Fazenda, servidor há mais de 20 anos, conhece bem a realidade financeira do município. Como é que o senhor vê essa discussão de setores que já defendem, por exemplo, a reabertura do comércio a partir já dessa próxima semana e medidas restritivas que não afetem tanto a economia da cidade? Como é que o senhor está vendo essa discussão e qual é o seu posicionamento em relação a isso? Diego, eu vou ser bem sincero com você. A minha formação é em economia, né? Em princípio, eu era cético em relação ao fechamento. Só que analisando tecnicamente com profissionais da área, hoje eu tenho a convicção que a melhor medida, tanto no aspecto de saúde, que vem em primeiro lugar, como no aspecto econômico, ainda é o isolamento social.
ainda será o isolamento social, porque se você não tiver uma medida de isolamento social, você vai colocar em risco a vida das pessoas e talvez o impacto para a economia seja muito maior. Então, o que eu defendo hoje? Nós vamos ter que trabalhar o cuidado das pessoas, nós temos que ter em mente que nós não podemos sobrecarregar o sistema de saúde, nós temos que trabalhar com política de isolamento, que ainda é o melhor remédio. Países como os Estados Unidos, por exemplo, já chegou-se à conclusão que o isolamento social ainda é a melhor solução. Né? Então, eu defendo esse isolamento, defendo todas as recomendações oriundas da saúde, né, dos técnicos da saúde. Eu vejo que a economia é fundamental, mas nós poderíamos ter um impacto muito maior na economia se nós não tivéssemos esse cuidado agora. Então, assim, o prefeito está avaliando, né, o decreto vence agora no domingo, ele vai ouvir os técnicos e aquela decisão que for bem fundamentada pelos técnicos da saúde, nós vamos acatar e eu vou defender, porque eu acredito que é a melhor medida neste momento. Nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas e também nós temos que pensar no lado econômico, e é isso que nós estamos propondo, um conjunto de ações focadas no cuidado com as pessoas e também, né, com o olhar no ajuste fiscal, na execução de políticas públicas. Mas eu confesso a você que essa experiência que eu tenho, com a formação que eu tenho hoje, eu acredito que o isolamento social, que o fechamento seja a melhor opção. Tá certo. Secretário, só para a gente finalizar, Londrina tem na sua vocação econômica na prestação de serviço, também no comércio, e muita gente fala, né, que a cidade já passou da hora da cidade virar essa chave e focar mais na industrialização. O senhor também pensa assim? Diego, olha que dado interessante. De um PIB da cidade, eu acho que, se não me falha a memória, 19 bilhões de reais, 79% do nosso PIB se refere a serviços. Então, veja, o ano passado nós arrecadamos 227 milhões de ISS. Nós tivemos um aumento de ISS da ordem de quase 12%. Veja, uma inflação de 3 e pouquinho, nós tivemos 11,8%, se não me falha a memória, de aumento na arrecadação do ISS em 2019 em relação a 2018. Eu entendo que o perfil da nossa cidade é um perfil de serviço, de eventos, né? Talvez a gente tenha que explorar mais essa área de eventos, de turismo, né? Turismo de negócio, porque a questão da indústria ela é muito importante, nós temos que atrair indústria, mas quando você faz uma análise mercadológica, uma análise de questão de proximidade com polos de escoamento de produto, proximidade com centros de distribuição de matéria-prima, talvez, né, a gente tenha algumas especificidades que não tem aí talvez não seja, digamos assim, nosso potencial. Né? Talvez nós não tenhamos potencial nesse sentido, mas nós temos que atrair, buscar indústria, sim, mas nós temos que ter um olhar no setor de serviços. Eu acho que o turismo de negócio, a cidade é referência na área médica, nós somos referência para o país na área médica. Então, explorar as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, não esquecer da indústria. Só que a indústria leva em conta algumas especificidades. Né? Então, talvez nós tenhamos que melhorar, né? Dar condições para atrair indústrias. Né? O processo de desburocratização é importante. Né? Logística. Nós estamos trabalhando firmemente no sentido de desburocratizar o processo na prefeitura, alvará. Aí vale lembrar que nós temos um fator negativo, que é o plano diretor aprovado em 2015, que ele tem que ser revisto imediatamente, porque ele trava novos investimentos na cidade. Então eu vejo assim, nós temos que explorar serviço, mas também não descartar o setor industrial, mas nós temos que trabalhar, criar condições para atrair investimento, né? Desburocratizar e dar condições para que o empresário então instale a sua empresa aqui. Veja, no caso do ICM, né, que é uma receita oriunda, né, parte da industrialização, nós arrecadamos no ano passado 200 milhões de reais. Nós arrecadamos 227 milhões de ISS e 200 milhões de ICMS. Mas o forte nosso ainda é o ISS, né? 79% do PIB se refere a serviço. Então, mas a gente tem que ter esse cuidado, temos que trabalhar, mas o nosso potencial, o nosso perfil econômico é serviço, né, seria o turismo de negócio, explorar estas áreas e sem descartar, né, trabalhar para que as indústrias venham sem essa burocracia toda, fazendo uma revisão do nosso plano diretor e criando condições, um ambiente, né, de negócio que seja favorável. Então, esse trabalho que nós estamos propondo aqui no município. Né? E é óbvio, né, que a gente vai ter muito trabalho pela frente, porque agora nós nos deparamos com a pandemia, que acaba, né, por trazer um novo obstáculo, né,
que nós até então nós não tínhamos. Nós tínhamos um planejamento no início do ano. Nossos instrumentos de planejamento, né, estavam todos bem elaborados, nós estávamos executando em consonância, né, todos os nossos investimentos. Agora nós vamos ter que parar. Nós vamos ter que contingenciar investimento, vamos ter que contingenciar custeio. Por quê? Porque o nosso olhar agora é trabalhar e tentar minimizar o impacto de uma crise mundial afetada por uma pandemia, né? Que não estava prevista, né? Que não estava. Veja, hoje a notícia é de uma retração do nosso PIB, né? Se você pegar o PIB dos maiores, dos países os países mais desenvolvidos do mundo, eles ficarão estagnados e terão recessão, com exceção da China, que aponta um crescimento de 3%, ainda aquém do histórico de crescimento da China, mas um crescimento acima de todos os demais países, né? Essa retração do PIB, ela vai impactar diretamente na geração de renda, na geração de emprego, na geração de tributos. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande para fechar as contas do município, né? Então, olha o impacto dessa pandemia na vida, né, do cidadão, né? Nós estamos projetando já um crescimento no número de desempregados. E isso vai acontecer, fechamento de empresas, né? Então é esse olhar que nós temos que ter. Mas nós só seremos bem-sucedidos se nós tivermos ações articuladas em conjunto com o Estado e a União. O município, de forma isolada, ele vai fazer a sua parte. Mas isso é muito pouco, né? Só que ainda assim, né, no caso, por exemplo, de fomento à economia, as nossas ações são muito tímidas. Nós temos que ter uma definição do governo federal, né? Então eu acho que se não houver essa articulação, a gente vai sofrer mais, né? E o que a gente quer, na verdade, é amenizar a crise. Tá certo. Obrigado, secretário, pela sua participação. Eu que agradeço, Diego. É uma honra estar aqui hoje, levando informação até o londrinense, né, num meio de comunicação tão importante para a cidade. Eu fico à disposição, né, para atender aí eventuais demandas, né, e pedidos de esclarecimento. Obrigado pelo convite. Tá certo. Obrigado, secretário. Nós conversamos com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.